Eu estava no meu coração, desde ontem, eu pensando sobre muitas coisas pela manhã, ontem já pela manhã, fazendo as coisas da igreja, as coisas pessoais que eu sempre também faço um pouco durante o sábado, mas já buscando a Deus, orando para que Ele desse a direção de uma palavra que eu pudesse compartilhar com a igreja, que fosse bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que fosse bênção para você, para nós, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor. No início do ano de 2026, hoje é o segundo domingo ainda, no meu caso, parece que eu já estou em julho, tantas atribuições, tantas coisas acontecendo, agora no cunho profissional, não é nem eclesiástico, profissional. Parece que eu já estou em julho e já até meio cansado já, porque o negócio está pegado demais, mas eu louvo a Deus por isso também, porque a provisão dEle sobre minha vida, a provisão dEle sobre nossas vidas, é nós provando, da grandeza dEle, do poder dEle sobre nossas vidas. Mas, diante disso, eu pensei ontem em algumas coisas, Hoje eu tive o privilégio de pregar na igreja de Mogi Guaçu pela manhã, hoje de manhã, e aí eu vim pensando, e lá hoje eu falei para eles, eu tenho já o privilégio, é um privilégio, estou falando tanto em privilégio, os meus sermões são escritos há muitos anos, então eu tenho muita coisa salva, talvez dezenas, eu não quero exagerar, chegar em centenas, mas dezenas eu tenho certeza que eu tenho. Então sempre eu estou lá olhando, meus irmãos, aquilo que eu preguei, muitos sermões eu não tenho coragem nem de pregar mais, tamanha, assim, que eu olho e eu falo, será que eu preguei isso mesmo, E eu vou ver, eu preguei, Mas aí, por que eu estou falando isso? Não é que eu não prego mais, irmãos, porque nós temos que melhorar em tudo. E quando você mergulha na palavra de Deus, sempre você vai melhorar o seu sermão, sempre. Ele não vai ser um sermão. Então não adianta eu ler Spurgeon, eu não tenho a unção de Spurgeon. Não adianta eu ler C.S. Lewis, eu não tenho a unção de C.S. Lewis. Eu não tenho a unção do Hernandes Dias Lopes, eu não tenho a unção do Silas Malafaia, eu não tenho do Jonas Lenzo, eu não tenho do Aguiar Valvassoura, eu não tenho do Raimundo, não tenho. Romero é Romero, e ponto final. Eu não sou o Rodrigo Menin, eu não sou o doutor Elias Dantas, eu sou o Romero de Minas Gerais. Então é minha cara, mas a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Então eu olho para lá e falo, gente, será onde eu tirei isso aqui nesse salmo? Onde eu tirei? Como que eu enxerguei isso aqui? Por vezes é bênção, mas por vezes, meus irmãos, eu olhei e vou te falar, às vezes era o momento que a igreja estava vivendo, o momento que a família estava vivendo, o momento era aquele, então Deus deu daquele jeito e eu preguei daquele jeito. E quando eu vou olhar hoje, eu falo assim, Deus eterno, eu não consigo juntar tudo de novo, mas Deus tem sido misericordioso, tem cuidado de nós. E uma palavra que eu tenho pregado muito é o Salmo 46. Em 2025, acho que eu falei umas 2 vezes, falei em 24, falei em 23, então vamos dizer, anualmente eu falo do Salmo 46, possivelmente eu fale de novo esse ano, não há problema em falar. Na pandemia eu falei muito, porque é um salmo de coragem, para nos encorajar, mas hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema. Você colocou ali, Luiz? Deus é nosso refúgio e fortaleza, amém, igreja? Está lá. Aquilo ali é uma fortaleza, vocês sabem, Então vamos ler todos juntos lá? Deus é nosso refúgio e fortaleza. De novo, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, então ali você vê, eu gosto das figuras, Sempre gosto. Ali é um castelo, uma fortaleza segura, com certeza. Por que eram feitos desse jeito na antiguidade? Para que o inimigo não chegasse lá, para que eles não fossem pegos de surpresa, para que eles não fossem alcançados naquele lugar. Então,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então aquilo ali não é um castelo, é uma fortaleza de segurança. Então quem já foi nesses lugares antigos sabe como que é isso aí. Amém? Então Salmo 46, vamos ler o Salmo em nome de Jesus, 46. Deus é nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Preste atenção no início do Salmo, nos 3 primeiros versículos, preste atenção, ele já começa dizendo que Deus é. Não está dizendo que ele foi, que ele será, que um dia, não é isso. Está dizendo, Deus é. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra tremas e os montes afundem no coração dos mares. Há um rio, cujas águas, ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ali é pausa, é selar. Isso aqui, meus irmãos, ele para no 3. Salvo engano, na minha Bíblia não fala. Tem 3 pausas. É selar, é pausa. Meus irmãos, é interessante porque isso é um cântico dos filhos de Corá. Então, eles vão cantando. E aí, por que pausa? Por que é selar? Por que pausa? Irmãos, sempre a pausa é para reflexão. Sempre a pausa é para você imaginar. Eu vou pular. Então, como é musical, eu não sou músico, então quem poderia falar conosco é a Cristina. Ela vai parar, aí respira, ela fez canto, ela sabe. Respira, e aí ela segue em frente. Ela levanta a nota, baixa a nota, sei lá o que vai fazer. Mas isso é selar. Então ele lê, ele fala os 3 primeiros versículos, ele fala que ele aí ele para. Os cantores, os filhos de Corá lá, eles param, faz uma pausa. Eu imagino que eles refletem, porque a nossa vida também às vezes precisa de pausa, para você sentar, olhar o que está acontecendo, e você segue em frente. Os outros, por favor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele erga a voz e a terra derrete. A terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Para tudo de novo. Vamos pensar. Eu imagino que eles estão pensando isso. É um cântico. Eles estão cantando, não está assim, eu vou voltar aqui àquela conversa nossa. Você está no automático, você lê esse salmo assim, e acabou. Olha o que eles estão ensinando para nós. Calma, gente boa, pensa o que você está lendo, olha o que você está lendo, porque às vezes você vai deixar preciosidades para trás, porque você leu de qualquer jeito. Leu sem a pontuação, sem as vírgulas, leu sem nada, passou por cima. E nós somos craques para fazer isso, lê de qualquer jeito. Então, meus amados, pausa de novo. Olha o que ele está dizendo. Segue o santo varão. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. 11 versículos, 3 pausas, inclusive na última parte. Meus irmãos, o que os cantores, os filhos de Corá, estão nos ensinando? Que você deve pausar e pensar. Não é um salmo para fazer uma leitura corrida. Por isso que eu estou pensando nele desde ontem cedo, eu acho. E hoje quase que eu prego de manhã lá.
levei aqui, e quase que eu prego lá. Então, meus amados, é pensar, e é isso que nós vamos fazer esta noite, pensar o que é que esta palavra, o que é que esse salmo pode, como ele pode nos ajudar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, o texto está lido, e eu quero clamar ao Senhor por misericórdia e graça. Me dá o privilégio de poder expor esta palavra, expor com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, meus amados, eu quero falar sobre o que talvez impera, eu esteja exagerando, eu falar que está imperando, mas talvez é um exagero meu, mas o que é que hoje traz medo para o mundo, aterroriza o mundo, tira paz, tira alegria, tira o sono, tira saúde mental, tira saúde física, porque a pessoa vai parando, vai paralisando, é o medo. As pessoas estão com medo de enfrentar as situações, com medo de falar das situações, com medo de espremer as situações. Espremer as situações é bom, hein? Espremer as infecções, com medo de dizer, com medo de enfrentar. E por isso, meus irmãos, nós vivemos uma sociedade muito superficial, onde você anda pisando em ovos com o que falar, você ouve, você fica meio em dúvida, é muito superficial. Você fala, mas você fica meio assim, será se não vai causar um problema? Será se não vai trazer uma rachadura? Será se não vai trazer mais um problema? Então as pessoas estão com medo. Agora, meus irmãos, o que é que nós, enquanto igreja, nós precisamos, e entendo que é o que Deus espera de nós? Uma igreja que tenha coragem de enfrentar esses dilemas todos. Não é você, eu estou dizendo agora a igreja no sentido geral ou global. Nós tenhamos o ânimo para enfrentar os desafios que estão postos aí. O que eu estou dizendo não é uma fábula, não estou conjecturando, isso é uma realidade que você deve saber. Não é possível que só eu que sei disso. Meus amados, isso está acontecendo e é real. Então, meus amados, o que nós precisamos? Não é uma igreja com medo, não é uma igreja que está na parede, emparedada. Não, o Senhor não espera de nós isso. O Senhor espera que eu tenha uma posição, o Senhor espera que você tenha uma posição, o Senhor espera que a igreja, ela tenha uma posição. E nós, meus irmãos, precisamos olhar para isso com essa certeza, que, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja que seja a que inspira os outros, que seja um modelo para os outros, onde as pessoas olhem para nós e vejam alguma diferença em nós. Deus nos chamou e nos escolheu, não para outro momento. Você poderia ter nascido 10 anos antes, 10 anos depois, todos nós aqui, 20 antes, 20 depois, todos nós aqui. Não, você nasceu no ano que você devia nascer, no momento que você devia nascer, porque Deus contava com você neste momento da história. Amém, igreja? Deus olhava para você para este momento, não é para outro, não é para daqui 2 anos, daqui 5, 10, 15. Por que eu nasci antes? Por que eu nasci depois? Irmão, porque Deus sabe o dia e a hora que você devia nascer, e você nasceu na hora que Ele quis, e foi bênção demais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá à exposição do texto. O 1, o 2 e o 3, ele vai dizer para nós, né? Eu posso ler aqui, Luiz, pode deixar aí. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme, os montes se afundem,
nos corações dos mares, ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí há a pausa. Então, meus amados, só Deus, preste atenção, dica de ouro, só Deus nos dá e lhe dá condições para você enfrentar as incertezas dessa vida. Só Deus. Meu irmão e minha irmã, eu repito, não é dinheiro, não é cargo, não é nada. Nada. Só Deus nos dá a certeza daquilo que enfrentaremos, daquilo que enfrentamos, que são as lutas diárias da nossa vida. Então ele vai dizer que ele é refúgio. Então eu coloquei aquele desenho. É um refúgio. Ele é o abrigo seguro para nós. Para onde eu corro, irmãos? Para onde eu vou correr se levanta uma situação adversa? Para onde você corre? Para onde eu corro? Para onde nós vamos correr? Então, meus irmãos, Ele cuida de nós, Ele realmente cuida de nós em meio às tormentas da vida. Em meio a tudo isso, você acha assim, o Senhor me abandonou. Isso aqui, meus irmãos, é matéria repetida quase todo domingo. Que Ele é soberano e nós, por vezes, achamos que nós estamos à deriva, deixados de lado pelo soberano e não estamos. Pastor, mas é que o senhor não conhece a minha luta, a minha dificuldade. Irmão, eu quero te dizer que Ele não nos deixa, não te deixou. O dia que Ele te escolheu, Ele escolheu. Ele não procura com 2 balas, Ele procura com 1 bala. Acertou você, trouxe você, e Ele cuida de você, sustenta você e vai sustentar até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, Ele é fortaleza. Então, no meio da nossa peleja contra os inimigos, para onde nós vamos, meus irmãos? Para os pés do Senhor nós vamos. Nós vamos na palavra de Deus. Nós vamos, meus irmãos, na confiança que nós temos no Todo-Poderoso. Então, meus amados, o poder de Deus, Ele opera em nossas vidas para que nós possamos vencer os obstáculos desse mundo. É o poder de Deus que te dá esse privilégio, é o poder de Deus que você, é no poder de Deus que você avança, é no poder de Deus que eu avanço, é no poder de Deus que a igreja avança, é no poder de Deus que a sociedade que é de Cristo avança, é no poder de Deus que os filhos do Senhor estão avançando, é no poder de Deus que a igreja é inabalável, é no poder de Deus que as famílias são inabaláveis, é no poder de Deus que a empresa que você está é inabalável, é no poder de Deus que onde você pisa é um lugar abençoado, é no poder de Deus, porque Ele é que cuida de você, que cuida de nós e nos abençoa. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza e Ele é o que sustenta a tua vida em todo o tempo para a glória dEle e em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, Deus, Ele faz isso. O 4, Ele vai dizer assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É que a versão Almeida fala nosso refúgio, aí ele fala torre segura, que é a mesma coisa. Então Ele é a nossa torre segura. Então, meus amados, há um fluxo contínuo da graça de Deus sobre nossa vida que te alcançou. Tem um dueto mineiro, violão, corda, violão e voz, muito bom. Eu gosto muito deles, são de Uberlândia, chama Carta Sonora. E eles, hoje eu estava viajando de manhã e eles estavam cantando que a graça alcançou a vida deles e ela, como um elástico, ela ia lá e traz ele. Então ele quer ir, a graça busca como um elástico. Ele quer ir, a graça busca. Ele quer ir como um elástico. Então ele faz um desenho assim na cabeça dele, que a graça, ela sempre vai te trazer para perto de Deus, para perto do Senhor, porque nós erramos muito.
nós pisamos na bola muito, pecamos. Meus irmãos, nós fazemos coisas absurdas. Eu fico imaginando, meus irmãos, se o Senhor tirasse a mão, não é sobre você, é da terra. Ele fala assim: a partir de hoje não tem mais graça na terra, não tem mais misericórdia. Você já imaginou isso? O caos que seria? Às vezes, meus irmãos, a gente leva a nossa vida como se isso aí nem existisse, essa possibilidade. E saibamos nós que Ele é que tem o controle de todas as coisas. Então, meus amados, isso é um fluxo contínuo da graça de Deus. E esse rio, ele flui do trono de Deus. E do trono de Deus ele flui, alcança a igreja. Não é igreja templo, irmãos, não é igreja paredes. A igreja filhos, a igreja escolhidos, a igreja dos remidos, a igreja dos santos, a igreja daqueles que o Senhor tirou do poder alheio e tem abençoado. Então, meus amados, ela traz Deus, essa graça, ela traz Deus para o meio do povo, para o meio do povo dele, espalhado na face da terra. Saiba você que a igreja não é só você, não somos só nós, a igreja ela está espalhada ao redor da terra. Aí ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco. Então o Senhor dos exércitos está conosco, Ele cuida da igreja, Ele cuida dos seus. Por isso nós devemos aquietar diante das grandezas de Deus. O que acontece? Augusto abriu o coração dele aqui, né, na quinta-feira. Então ele passou por uma situação que nós sabemos o ano passado. Aí quando ele foi enfrentar a situação, ele baqueou, né, diante da situação. Eu não vou dizer fraquejou, ele ficou abalado, boa palavra, abalado diante da situação. E nós, por vezes, somos assim. Então, meus amados, mas o que o salmista está dizendo no versículo 7? Ele diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele é a nossa torre segura. Ele está reafirmando, falou no versículo 1 e está reafirmando, Ele é. Não é que Ele vai ser, Ele é. Quando? Em todo o tempo. Ah, mas é isso e aquilo. Ele é. Então nós esquecemos disso, e nós vamos colocando no automático, e coloca lá no automático e vai, e vai, e vai, e está tudo bem, e aí para, e vai tudo no automático, vai embora, toca a vida, desse jeito, amado. E Ele está dizendo que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o abençoador da tua vida e da minha vida, Ele é o refúgio. Então nós não precisamos temer o que está acontecendo, os maus rumores que falam no Salmo 112, não precisamos temer o que vai acontecer com a política nacional, mundial, não precisamos. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para o Senhor e saber que Ele é o nosso socorro, Ele é a bênção sobre nossa vida, Ele é tribo de Judá, Ele é o que está com você e vai te sustentar até o fim, para a glória e louvor dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agora isso aqui, meus irmãos, tudo isso aí não está dizendo para mim, porque Ele é, eu não preciso fazer nada, porque às vezes eu vou pregando a palavra e vai me dando a impressão que é isso que eu estou transmitindo, e não é, irmãos. Crente não foi chamado para ficar na inércia. Crente não foi chamado para ficar olhando a banda passar. Crente não foi chamado para ficar só de espectador e a obra de Deus acontecendo. Não, então você pode ser instrumento de Deus de alguma forma, ajudar um ao outro, de alguma forma, abraçar, orar, amar, vencer os embates da sua vida, que eu sei que não são poucos, vencer os dilemas da sua vida, vencer a carnalidade, vencer o pecado, vencer os vícios, vencer,
Vencer, irmão, vício não é só, às vezes a gente fala em vício, pensa em, já vai logo para a droga. Não, tem pessoas, meus irmãos, que são viciadas no feed, tem pessoas que são viciadas em Instagram, Facebook, tem gente que são viciadas em série do Netflix. Essa semana eu fui confrontado por isso, né? Eu comecei a ver uma série, eu tenho esse problema com série, então é melhor não ver esse trem. Aí comecei a ver e eu quero ver o fim do negócio. Eu não gosto de ver o negócio de parar, eu quero ver o negócio acontecer logo, por isso que eu não gosto. Aí fiquei lá, e fiquei. Eu falei, sim, e meu tempo de oração? E meu tempo, então não estou falando você, eu estou falando de mim. E meu tempo de oração, e meu tempo de olhar para a palavra de Deus, e o meu tempo de estudar, e o meu tempo. Aí eu fico lá gastando tempo com desculpa a expressão, às vezes é bom, às vezes é umas porcaria, que não edifica em nada, e eu fico lá agarradão com aquilo. Irmãos, e nós precisamos vencer isso. Sexta-feira eu falei, hoje eu dou um basta nesse negócio, é hoje. E dei, Nós precisamos, meus irmãos, olhar para tudo isso e saber que nós somos limitados, mas servimos um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, que Ele vai lá, te alcança e fala, filho meu, vem aqui, caminha comigo, caminha do meu lado, filho meu, esteja do meu lado, esteja aqui, aprenda comigo, ouça a voz do Espírito Santo, pausa, ouça o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, a sua vida, faz uma pausa. Às vezes você vai no automático, aí você não escuta nada mesmo, você põe lá e vai embora, e deixa o negócio ir. Irmãos, aí às vezes é preciso parar e meditar naquilo que o Senhor tem dito à sua vida, às nossas vidas. Por isso que é bom, às vezes, você deixar Deus falar. Essas pausas é para este momento de bênção na sua vida. Amém, igreja? Venham, o 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, meus amados, Deus pode, num abrir e piscar de olhos. Hoje há muitos rumores sobre guerras ao redor do mundo. Existe uma possibilidade, há uma preocupação até a nível mundial disso. Há guerras que não cessam. Tem uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Eu nem sei quantos anos faz, mas já tem uns 2 ou 3 anos, salvo engano. Então, meus irmãos, Deus, Ele pode acabar com as guerras, Ele pode destruir as armas de guerra. Em um mundo, meus irmãos, onde a guerra, a violência, ela é comum. Agora você imagina, eu não sei quantos mil homens já morreram dos dois lados, mais da Ucrânia, que é mais fraca, falando belicamente, é mais fraca, mas foi muita gente. Então, meus amados, mas Deus, Ele fala assim que Ele protege o seu povo, mesmo em tempos de conflito. Então nós temos informações, por exemplo, a igreja da Ucrânia, que tinha igreja já, mas ela está crescendo. No meio da guerra, no meio dos escombros, a igreja está crescendo. No meio da igreja, no meio dos escombros, hospitais destruídos, universidades destruídas, a igreja está se reunindo e a igreja está sendo abençoada. Da mesma forma, na Rússia, a igreja está crescendo, multiplicando, está indo, avançando. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele faz isso. Porque Deus, Ele despedaça os carros. Ele tem poder para acabar com a guerra. Ele tem poder para desfazer todo o mal contra o povo dEle. E abençoa o povo dEle em meio às guerras. O povo de Deus é abençoado para a glória de Deus Pai. Em tempo de conflito, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está abençoando, Deus está fortalecendo, Deus está dando
ânimo no meio do caos, para que as pessoas avancem e sejam uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Eu ouvi um testemunho, foi sábado, alguém me mandou, eu acho que até foi o Porfírio, eu acho que foi, ele manda uns vídeos, né? Aí chegou o vídeo, eu estava lá vendo, e ele estava contando de um pastor cubano, que foi para o paredão, né? O exército de Fidel Castro chamou e disse, nega a Jesus. Depois de ter matado toda a igreja, enfim, foram todos para o paredão. Aí ele tinha mulher e 2 filhos. Aí ele estava numa reunião, o ditador fez uma reunião lá e tal, ele se levanta no meio da reunião e diz para ele, olha, o que o senhor está falando é uma mentira, o senhor não cuida do povo, o senhor está matando o povo, enfim, desafiou o ditador. Ele foi embora, acabou a reunião, foi embora para casa. No outro dia, ele estava lá em casa, na casa dele, em Cuba, fazendo nos afazeres normais da casa de um pastor. Chega o exército lá, pega ele, todos, ele, a mulher, os 2 filhos, capuz e leva, vai para o paredão. Aí pergunta para ele, nega Jesus, que nós vamos, não vai morrer ninguém, nega Jesus. Ele falando lá num bom espanhol, ele mata o primeiro filho, o exército de Cuba. Aí ele nega Jesus, ele não negou, matou o segundo filho. Nega Jesus, não nego, ele matou a mulher. Aí ele começou, a hora que falou que ia matar a mulher, ele já desesperou e tal, e perguntou para Deus, Jesus, aí está tudo no vídeo lá, por que disso, por que daquilo. Aquele vídeo é bem antigo, não tem essa imagem bonita que tem hoje, a voz bonita que tem hoje, que a inteligência artificial, ela nos ajuda muito, ajuda eles todos, né, quem sabe trabalhar com a inteligência artificial. Aí ele mata a mulher dele também. Aí ele falou, nega Jesus. Ele falou, não nego. Aí ele começa a cantar uma música e ele fala assim, eu não lembro o louvor que é, mas daqueles bem da antiga. Eles matam ele também. Acaba com a família, dizima ele e a família, mas ele não nega Jesus. O que eu pensei? Naquele momento veio no meu coração isso. O que eu faria? Não vou falar de você, tá? Vou falar de mim. O que eu faria diante de uma situação dessa? Vendo meus filhos, minha esposa lá. O que eu faria no lugar do pastor, salvo engano, Manuel? Meus irmãos, brasileiro, no geral, não resistiria. No geral, eu não posso cravar a totalidade, mas no geral, não. Então, meus amados, porque às vezes não é porque não conhecemos. Faz uma conta durante o ano, quantos sermões você ouve? Não precisa nem ser o que você lê, o que você ouve, domingo a domingo. Não é pouco não, irmãos, é muito sermão. Então, meus amados, lá no 10, ele vai falar que o nosso socorro, ele vem de Deus. Aquieta diante dele. Aquietar, meus irmãos, é deixar, é soltar. Para os fiéis, a paz. Tem luta, mas tem paz no meio da luta. Tem caos, mas tem paz no meio do caos. Tem doença, mas tem paz no meio da doença.
Tem falta de recurso, mas tem paz no meio da falta de recurso. Parece que é incoerente, mas não é. Você enfrenta de cabeça erguida, enfrenta o negócio, aquieta diante de Deus, aquieta e saiba que Ele tem o controle da sua vida e Ele é o abençoador da sua vida. Com isso eu não estou liberando, e falar assim, seja um gastador, por exemplo, deliberado. Não, seja um homem ou mulher fiel a Deus, que vigia, que tenha cuidado com tudo que diz respeito a você, que chega na tua mão, para você administrar. Irmãos, para uns vai chegar milhões, para uns vão chegar dezenas, centenas, para alguns nós não seremos iguais, meus irmãos, mas o que chegar nas tuas mãos, o que chegar nas tuas mãos para você administrar, administre com sabedoria. Amém, igreja? Então, meus irmãos, e esse porém, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que fazer do meu jeito, se tem o jeito de Deus? Tem o jeito de Deus, o jeito de Deus é internacional, vai dar certo, é só você fazer e obedecer, que Ele vai cuidar para que você seja alcançado e abençoado para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Oséias 8:7, se você quiser colocar aí, Luiz, por favor. Ele vai falar daqueles que semeiam vento e colhem. Vamos lá, todos juntos? Semeiam ventos e colhem. Semeiam vento e colhem. Olha que coisa interessante. O cara semeia o vento e colhe tempestade. O talo não tem espigas e não produzirá farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Então, meus irmãos, o Oséias, ele está falando da idolatria do povo de Deus. É uma repreensão aos idólatras. E ele está dizendo o que acontece. E volta aqui de novo. Idolatria, meus irmãos, não é só aquela penitência que você, quando era da igreja romana, pegava o seu cavalinho, pegava a sua motocicleta, ou ia na caneta mesmo, ia para Pirapora, para o Aparecida, para não sei mais aonde que tem esse troço aí, e ia atrás disso. Não é só isso, que é abominável aos olhos de Deus. Abominável. É abominável. Nós não temos esse negócio com a gente. Então, meus amados, ele afasta a idolatria, ela afasta o povo do propósito de Deus, que é o que o inimigo mais quer, né, para a nossa vida. Então, meus irmãos, qualquer coisa que roube a nossa confiança no Senhor, é isso aí. Semeia vento, colhe tempestade, porque você não confia no Senhor. Então, meus amados, isso diminui a nossa devoção, isso diminui a nossa proximidade a Ele, porque você começa a idolatrar, e você idolatra carro, idolatra telefone, idolatra não sei o que. Irmão, nós precisamos, meus irmãos, olhar para o Senhor, e tudo que seja considerado em nossas vidas um ídolo, tem que ser tirado e jogado fora, botado para fora da nossa vida, para que nós possamos ver manifesto o poder de Deus sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meus irmãos, toda forma de idolatria é pecado diante de Deus. Então o idólatra, ele semeia vento, ele colhe tempestade. Nós, meus irmãos, devemos olhar para a palavra de Deus e queremos viver e sermos movidos pelas águas do Senhor, pelos rios de Deus, pela provisão de Deus, pela graça de Deus, a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Termino lendo Mateus 28:20. Não precisaríamos nós colocar, mas pode colocar, Luiz. Eu termino para que nós possamos aplicar essa palavra aos nossos corações. E eu vou te dizer,
Vamos ler todos juntos, bem fortão? Ensinando-os a obedecer tudo. Parece que eu estou lendo. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como que você vai aplicar essa palavra na sua vida? Querido, agarre-se às promessas do Senhor. Lute por elas a cada dia. Olhe para essas promessas a cada dia. Ele está dizendo: eu estarei com vocês, uma afirmação, todos os dias. Você pode ter planos, eu tenho planos. A maioria deles podem falhar, a maioria. Não vou nem falar 10%, a maioria, 90% pode falhar. Agora, de Deus, nenhum falha. Nenhuma palavra de Deus dita a respeito da sua vida, ela falha, nenhuma. O que Deus falou, Ele vai velar para que a palavra dEle se cumpra sobre a sua vida, para a glória e louvor dEle, em nome de Jesus. Os seus planos falham, os meus falham, os nossos falham, mas os de Deus, nenhum falha. Ele está conosco. Então, meus amados, se eu ando todo dia, tem hora que nós temos, como passou o varão aí, ele fica assim, né? O que acontece diante dessa situação? E nós ficamos assustados, e nós ficamos apavorados, talvez, exagerando, mas nós devemos saber que Deus não se esqueceu de nós. Nós precisamos ter calma, como disse o salmo que lemos, pausa. Deus, é isso mesmo. O que a tua palavra está dizendo? O que o Senhor está dizendo a respeito de pausa, para, espera, respira. Olhe para a palavra de novo, volte para ela. Não entendeu? Volte de novo. Não entendeu? Volte de novo. Não entendeu? Volte de novo, até que você entenda e seja abençoado pela palavra de Deus. Não viva, não leve uma vida dissoluta como o pródigo. Não leve uma vida qualquer. Aplique a palavra ao seu coração. Ele te fez a promessa, ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele estará com você. Amém, igreja? Ele estará com a sua família, Ele estará com a sua casa, Ele estará com você. Aonde você for, Ele vai com você. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar. Agora, não temas e saiba, Ele está à sua frente e Ele cuida de você para a glória e louvor dEle. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé, para parecer que está acabando. E nós vamos orar, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, antes de pregar, obviamente, eu oro, né? Eu disse para você, né? Eu tenho lá algumas dezenas de sermões salvos, mas eu não posso ir lá, unidunite, vou pregar esse aqui. Não, nós oramos, eu oro. Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer falar com o meu coração, com a minha vida? Obrigado, Eliette. O que o Senhor quer tratar com a noiva de Cristo? O que o Senhor quer tratar com as famílias? O que o Senhor quer tratar? Então, eu creio mesmo, que Deus, Ele está falando, meus irmãos. O Espírito Santo está em nosso meio, o Senhor está em nosso meio, e Ele é o abençoador das nossas vidas. Então, volto ao que o pastor Flávio disse aqui há uns 2 domingos atrás. Se alguma coisa na sua vida não anda, não é culpa da igreja, não é culpa do seu amigo, da sua mãe, do seu pai. Se alguma coisa não caminha de acordo, é porque você não está orando e você não está buscando a palavra. É isso, simples assim. Não adianta você colocar a culpa no sistema, é o político, é o governo, é o salário, é a grana. Não, é você que tem que ter a sua parte. Qual é a minha parte?
A minha parte é isso, então eu vou fazer isso. E vai até o fim. Não é daqueles, meus irmãos, que começam um negócio e larga no meio do caminho. Hoje é moda esse negócio da segurança do trabalho, né? Os caras ficam andando atrás de você, as empresas que tem, vendo. Se você larga um negócio lá, o cara já vem te dá uma chapuletada. Porque você deixa para o meio do caminho as coisas, larga uma coisa, larga outra. E assim é a nossa vida. E aquilo vai virando entulho. Entulho espiritual. E que não pode, meus irmãos. Nós devemos desvencilhar, tirar isso da nossa vida, repreender isso da nossa vida e pedir: Deus, me ajuda a eu ser uma pessoa centrada na palavra, a olhar para a palavra, a entender o que a palavra está dizendo para a minha vida a cada dia. Eu não posso andar mais de qualquer jeito, voltando ao pródigo de forma dissoluta, olhando, meus irmãos, para o meu bem-estar somente, e não para aquilo que a palavra de Deus está dizendo a respeito da minha vida. Olhe para o que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida e siga a palavra. Eu quero afirmar sobre a sua vida: não tem erro. A palavra de Deus te guiando é bênção para a sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Olhe para essa palavra a cada dia, medite nela dia e noite, como nós somos ensinados. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, apesar de nós que erramos, que pisamos na bola, que às vezes temos preguiça, às vezes o desânimo é assim, uma coisa impressionante sobre nossas vidas, e nós não fazemos o que precisa ser feito. Deus, que hoje, a partir de hoje, essa palavra seja uma verdade para o nosso coração, e nós venhamos confiar em Ti, e saber que o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor é o socorro presente na hora da nossa angústia. Nos ajuda, Pai amado, a olhar para o Senhor, olhar para Cristo, olhar para o autor e o consumador da nossa fé, e que nós possamos vencer enquanto igreja, que nós possamos triunfar, avançar, sabendo que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Abençoe, Pai amado, a tua igreja, abençoe cada filho, cada filha teu aqui, abençoe nossas famílias, abençoe aqueles que convivem conosco, sejam parentes ou não, onde nós estivermos, as pessoas sejam contagiadas pela bênção que nós carregamos, que nós temos, que o Senhor nos deu. As pessoas sejam alcançadas e tocadas pelo poder da palavra de Deus. Nos ajuda, Pai amado, na missão. Nos ajuda, Pai amado, em tudo aquilo que temos que fazer. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.